E aí que entra a psicologia evolucionista. Ela estuda quais características, quais tendências psicológicas nós temos. Sim. E essas tendências psicológicas, elas estão aqui por um motivo. Qual o motivo? Elas facilitaram a sobrevivência e com certeza a reprodução dos nossos ancestrais. Porque todos nós que estamos aqui, necessariamente os nossos ancestrais foram bem-sucedidos no jogo do acasalamento. Necessariamente. Não tem uma exceção. Alguém que não conseguiu não tá aqui. Simplesmente não reproduziu. Nossos ancestrais ganharam o jogo, né? Ganharam um jogo da reprodução e dos desafios ambientais. Então, os ancestrais que ganharam esse jogo, ao longo de milhões e milhões, eu gosto até de falar de bilhões de anos, porque nós também compartilhamos características com espécies mais distantes, por exemplo. Quer um exemplo? Ciúme. Cara, oferece um brinquedo para um cachorro e não oferece para o outro, para tu ver o que vai acontecer. Ou seja, essa proteção, essa característica psicológica de, deu para um, mas não deu para outro, eu também quero a mesma quantidade de recurso, provavelmente já tá com a gente há muito mais tempo do que 6 milhões de anos. Deve estar, sei lá, cara, não vou nem chutar, porque senão vai ser muito impreciso. Então tá muito mais do que 6 milhões de anos, né? Que é o último ancestral nosso com os chimpanzés. Então eu gosto de falar que a gente tem nossas características psicológicas hoje, porque ao longo dos 3,5 bilhões... Olha como é que nós somos fantásticos. Ao longo dos últimos 3,5 bilhões de anos, os nossos ancestrais não falharam uma vez sequer no jogo do acasalamento. E foi isso que construiu as nossas características psicológicas, as quais a gente chama de natureza humana em psicologia evolucionista. Quais são essas características não que estão no Cauê, não que estão no Iago, mas que são espécies específicas? Por exemplo, não, é isso mesmo. É um exemplo de característica espécie específica, Cauê. Seus olhos, meus olhos, minha boca, as 2 orelhas. Evidentemente, existem pessoas que, infelizmente, nascem com algum problema, alguma mutação que fazem elas não ter algum dos olhos. Uhum. Mas, o exemplo que eu gosto de trazer, imagina que um alienígena chegasse hoje na Terra. Assim, eu vou lá visitar a humanidade... Eu quero abduzir uma pessoa para saber como a humanidade é. Qual é a maior probabilidade? É achar um ser humano com 2 olhos ou achar um ser humano com um olho só? Achar um ser humano com 2 olhos. E é isso que nós chamamos de características espécies específicas. E é isso que nós chamamos de natureza humana quando nós estudamos psicologia evolucionista. Tá? Então a psicologia evolucionista ela usa a seleção natural para entender o motivo pelo qual nós temos essas características. Ela descarta a epigenética nesse sentido? Não descarta a epigenética, tá? Hoje a gente tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, nós que vivemos em uma sociedade industrial, temos o cérebro diferente, olha que loucura, de indivíduos que vivem numa tribo de caça-coleta. Porque nós usamos certas áreas do nosso cérebro para o letramento. Enquanto eles usam essas mesmas áreas para ter um melhor reconhecimento facial. Olha que doideira. Se você pega um caçador-coletor e você pega um humano médio, você vai ver que o caçador-coletor é mais habilidoso em detectar e reconhecer as faces dos outros seres humanos. Sim. Do que nós que vivemos numa sociedade industrial. Por quê? Porque nós não precisamos mais tanto disso. E o caçador-coletor era muito mais, a gente pode dizer, mais sábio em algum sentido em relação a se comportar diante da natureza? Perfeito, ele era muito mais sábio. Analítico ali, conseguia analisar mais os detalhes das coisas nesse sentido. Perfeito, ele era muito mais sábio em diversos sentidos, né? Ele, por exemplo, ele sabia lidar com aquelas Cara, por que ele era mais sábio em diversos sentidos? Eu vou te dar um dado aqui, você vai entender o porquê, não precisa fazer mais explicações, tá? 80% das proles humanas, o que eu quero dizer com isso? 80% das pessoas não chegavam aos 18 anos. Então você tinha que saber lidar com o ambiente, você tinha que ser sagaz, né? Então, se eu jogo você hoje numa savana, cara, você consegue sair de lá vivo?
Provavelmente não. Sem recursos, com Sem certeza recurso. Eu e você, bota eu e você o editor. Não vai conseguir não, cara. Você e o João. A gente foi criado numa sociedade industrial, desenvolvemos determinadas habilidades sociais e não outras. Então, evidentemente, o caçador-coletor ele é mais sábio, nesse sentido que você quis dizer, para resolver outros tipos de problemas. Tá? Então, voltando, né, para a gente ter uma noção melhor do que é a psicologia evolucionista, ela estuda essas características mais prováveis de a gente encontrar em um ser humano, que são resultado da seleção natural. Ou seja, são resultado desse jogo de eliminação e sobrevivência, cara. E como que estuda isso? Cara, a gente faz... Depende do que a gente está estudando, tá? A gente não desenvolve... Antes de tudo, eu sou um pesquisador teórico, não sou um pesquisador de elaboração de experimento, tá? Então, eu vou estar pisando em campos minados aqui, porque eu não sou eu que produzo esse tipo de estudo. A gente, cara, no geral, a gente gosta de fazer... A gente gosta não, a gente tem certos estudos clássicos. Esses estudos clássicos, eles pegam uma amostra grande de, sei lá, 7 mil pessoas, 5 mil pessoas, às vezes até mais. E aí, tendo em vista essa amostra de pessoas, a gente busca entender... Agora vamos falar especificamente dos homens e das mulheres. A gente busca entender o que as mulheres ou que os homens preferem. A partir de um questionário que a pessoa preenche, usando... Cara, é muito legal, cara. Eu não quero perder muito tempo falando como funciona, mas imagina que é como se fosse um jogo de RPG, tá? Você tem determinados pontos, tá? Você tem, sei lá, 10 pontos. Você coloca em cada... Isso, em cada característicazinha que você acha legal. Então você tem que gastar esses pontos. E aí a gente consegue entender, claro, não são todos os experimentos, né? Não é assim que se realiza em todas as áreas da psicologia evolucionista, só trazendo um exemplo. Aí a gente consegue entender quais características os homens e as mulheres preferem uns nos outros. Por exemplo, as mulheres botam de 10 pontos que elas ganham, 10 é pouco, né? De 15 pontos que elas ganham para distribuir nas skills, elas gastam 3, 4 em capacidade de conseguir recurso, por exemplo. Então é muito legal. Os homens gastam 7 em atratividade física. Então é a partir disso que a gente consegue entender, tá? As mulheres gostam mais disso do que aquilo. Os homens gostam mais daquilo do que aquilo. Não é uma opinião, não é... o cara acordou de um dia pro outro e falou, essa aqui é minha opinião. Ele faz o estudo mais clássico é até complicado falar, né? O estudo clássico que a gente tem do David Buss, que fala sobre as preferências femininas e masculinas, foi realizado em 37, cara. 37 sociedades. Olha como é robusto o estudo, né? Entre elas, tem bastante até dados, pessoas... assim. Bastante dados, até o Rio de Janeiro. E sociedades diferentes, tá? De caça e coleta, sociedades industriais como a nossa. E o mais interessante é que, embora existam variações, as preferências, elas permanecem. É como se eu sou homem, dou 7 pontos aqui, mas em outra cultura eu dou 6. Sim. Não é uma disparidade gigante, né? Então... E onde que são colocados os pontos, geralmente? Cara, aí eu teria que fazer um preâmbulo. Não, mas em geral, né? Em geral, cara, é diferente, tá? Os homens e as mulheres, eles são muito diferentes. É até o que eu gosto de falar. Imagina essa mesa aqui. Né? Essa mesa aqui, ela tem determinado tamanho, sei lá, 1,5 m, não sei quanto ela tem, né? Se você fosse preencher as características que os homens buscam nas mulheres, daria pra usar essa mesa aqui. Se fosse usar uma caneta grande, né? Sim. Tá? Agora, se você fosse usar pra preencher as características que as mulheres buscam nos homens, cara, a gente precisaria de umas 3 mesas dessa aqui. Então é bem diferente, entendeu? E isso tudo remete a algo que nós chamamos de teoria do investimento parental, que é da psicologia evolucionista, foi desenvolvida, se eu não estou enganado, na década de 80, por um cara chamado Robert Trivers. Esse cara é um gênio, é fantástico. O que essa teoria diz? Teoria do investimento parental. O que essa teoria diz? Que não é teoria, já foi comprovado, é uma teoria com T maiúsculo, tá? Sim. Teoria no científico, né? No sentido científico. O que essa teoria prediz?
Quanto maior o investimento parental, tá? Do macho e da fêmea, mais complexas serão as estratégias de acasalamento. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais os pais ou as mães no geral, no caso dos mamíferos, investem na prole, prestam atenção, cuidam por um tempo prolongado, a prole também é altricial, ou seja, ela é frágil. Já viu um bebê humano? Bebê humano, que acabou de nascer, se eu soltar essa garrafa aqui, na cabeça dele, ele morre. Nesse nível, assim? Cara, tipo, tô fazendo um exagero, claro, né? Claro. Tô fazendo um exagero. Mas o bebê humano é muito frágil, cara. Você consegue matar ele com a sua própria mão, assim. Consegue matar ele muito facilmente, né? Então, a prole humana, ela é altricial. As mães, e os pais, eles não precisam apenas alimentar, mas prestar muita atenção para saber se o bebê não vai morrer. De outros tipos de animais que eles já nascem já correndo, quilômetros. O cachorro em 1 ano e meio ele tá pronto, pô. Bebê com 1 ano e meio, pô, ainda tem uma ameba ambulante ainda, né? Então é muito diferente. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. E aí, a gente volta pro ponto da teoria do investimento parental. Qual é a estratégia de acasalamento do cachorro? É muito complexa? O cachorro fica lá, ele traz flores, conversa por um longo período de tempo, namora. O cachorro faz isso? Não, né? Ele segue a cachorrinha lá, fica um monte de cachorro, mas quando tu vai ver, tá lá os cachorros lá, né? Ou seja, não tem uma estratégia de acasalamento tão complexa. Por quê? Porque a mamãe cachorro, ela pare 8, 10 filhos. Mais ou menos 8 morrem, se você botar na natureza. Tá? Que é o suficiente para você ser bem sucedido na natureza, você tem que ter por volta de 2,1 filhos. Deixar uma quantidade razoável de genes. Tá? A estratégia de casamento dos cachorros é tipo... Isso de espécie em geral ou seres humanos? Espécie em geral. 2,1 filhos. 2,1 filhos. Pra ter uma noção, tem espécies que tem, sei lá, cara, milhares de filhos e só 2 sobrevivem. Por quê? Porque é frágil, mas também a mãe e o pai não se dedicam, tá? Cavalo marinho, se não tô enganado, né? O pai e a mãe não se dedicam ao cuidado da prole, mas tem um monte de prole. Então, assim, eventualmente 2 vão sobreviver, 2, 3 ali, tá tudo certo. O que é diferente nos seres humanos. Por quê? A gente tem uma estratégia de acasalamento muito complexa, cara. A gente precisa conversar um com o outro, a gente precisa entender um outro, a gente precisa buscar certas preferências. Para o quê? Para que a gente possa, pelo menos, aumentar a probabilidade dos nossos filhos sobreviverem. Tá? Claro, nós estamos numa sociedade industrial, numa sociedade moderna, então é bem diferente. Tá? A gente tem a medicina, a gente tem uma organização social diferente. Mas quando nós éramos homens das cavernas, era completamente distinto. Lembra que eu falei que 80% das pessoas morriam? Sim, até os 18 anos. Entendeu? Só 80% conseguia passar dos 18, cara. Isso é um número... Isso é um ambiente inóspito, quase. Então era muito difícil. E aí nessa teoria do investimento parental tem também a questão do afeto. Por exemplo, os primatas parecem que têm mais afeto da prole do que dos outros animais. Né? Apego, né? Tem isso também? Sim. Fora o investimento de, por exemplo, a mulher tem que ficar grávida por 9 meses e por aí. Perfeito. Mas aí a gente entra em algo bem, bem interessante. Que é o que os homens e o que as mulheres buscam, né? E aí a gente vai falar um pouco do apego, tá? Mas vamos falar primeiro do investimento parental. Isso, mas é porque o que os homens e as mulheres buscam sai da teoria do investimento parental. Tá? Sai da teoria do investimento parental. Você vai entender o porquê. Agora eu trouxe aqui a minha colinha. Não, então, mas é que eu tô falando. Nessa do investimento parental, por exemplo, explica o porquê que a mulher, nesse sentido, seleciona mais. Então, a gente vai começar a falar sobre isso. Cara, qual o custo do homem numa gravidez feminina? Praticamente 0, né? 0. Se ele pegar, fugir hoje, ir pra Amazônia, se esconder em algum lugar,
querer viver lá com uma, sei lá, com algum grupo que tá lá na Amazônia, escondido. Mas você não sabe que ele foi. Ele tem o custo, então, né? Ele tem o custo da liberdade dele, em algum sentido. Não, tô falando o custo em relação à prole e à gravidez. É zero. Ele não tem. Você fala no sentido biológico. No sentido biológico. Sim. Ele não tem custo nenhum. Ele vai engravidar uma mulher, vai fugir, tudo certo. Entendeu? Até ontem ele não precisava ir pra Amazônia, cara. Até ontem. Né? Bota aí, década de 90, né? Sim. 80. Por exemplo, meu pai não fugiu pra Amazônia, não. Fugiu pro Nordeste. Então, você não conhece seu pai? Eu conheço, mas tive poucos contatos. Ele veio depois, comigo mais velho. Não pagou pensão e etc. Sim. Então, até ontem, tipo, os caras não precisavam nem ir pra Amazônia. Bastava eles terem um familiar no Nordeste, alguma coisa, ou no Norte, ou no Sul, vocês são no Nordeste, que eles fugiam para outro canto e tinha custo zero. Mas biologicamente falando, o custo é zero. Biologicamente é zero. Hoje o governo cria coisas para tentar... mecanismos para tentar... Custo, né? Exato, para dar o custo. Só que a priori lá na mata não tem. Né? Não tem, cara. Sim. Não tem. Então, mas para mulher é diferente. Para mulher o custo é altíssimo. Cara, ela engravida. Quando ela engravida, ela fica mais suscetível a uma série de doenças. Diabetes tipo 2, por exemplo. A depressão pós-parto. Ela perde capacidade de locomoção. Ela amamenta. Tem uma série de coisas que a mulher tem que suprir ali. A mulher que acaba tendo esse encargo, né? Não é o homem, necessariamente. Então isso muda a maneira que as mulheres escolhem os seus parceiros. Elas têm que ser muito mais criteriosas. Por quê? Porque se ela escolhe um homem, por exemplo, que não tem uma boa capacidade de conseguir recurso, ou seja, voltando lá para quando nós éramos homens das cavernas, né? Um homem que não é capaz de caçar e coletar apropriadamente, cara, é um problema. Porque a prole humana ela é altricial, ela é relativamente mais indefesa do que as demais, ela é custosa. Hoje a prole humana na sociedade industrial tá custando quase 30 anos das vidas dos pais. Uhum. Então só tá aumentando, né? Então a mulher ela tinha que saber, tipo, será que esse cara consegue caçar e coletar? Tem essa capacidade de obter recurso? Ou não? Hoje, um paralelo ao qual? O dinheiro. Esse cara tem capacidade de, sei lá, vou ficar grávida. Talvez não, né? Durante determinado tempo eu vou ter que parar de trabalhar, porque eu vou ter que amamentar e etc. O dinheiro nesse caso é mais pela segurança ou mais por conta de... Segurança e alimento. Sim. Alimento também. Não tanto por conta de luxos e tal. Não, nesse sentido não. Tá? Óbvio que nós somos criaturas sociais, queremos luxo. Por quê? Porque mulheres com mais status vão buscar homens com mais status. A gente vai entrar nesse tema também, tá? Então, óbvio que também conta isso, luxo, etc. Mas a raiz inicial desse comportamento tá na capacidade do cara, em determinado momento, tá? Ele suprir essas demandas. Sim. Alimentação, segurança, tá?